Combustível. Segundo o dicionário, qualquer corpo que combinado com outro produza uma reação química, liberando energia na forma de calor. Tem combustível que já nasce com o brasileiro. Os outros, a gente desenvolve aqui. Nova gasolina Petrobras Grid. Maior desempenho, máxima eficiência. Petrobras Grid. Gasolina se escolhe assim. Olá, bom dia. Sou a Natália Costa, da área de relacionamento com clientes e parceiros da FNQ. Hoje o tema do nosso webcast é planejamento estratégico, a estratégia no cotidiano, que será realizado por Maria Cristina Costa, coordenadora do Núcleo Técnico Critérios de Excelência da FNQ e também instrutora da Fundação. É formada em Pedagogia, com MBA em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial pela UFRJ e em Psicopedagogia Institucional pela PUC do Rio de Janeiro. Atua como voluntária no PNQ desde 1999 e é sócia-diretora da CIGEM Consultoria. Na palestra de hoje, Maria Cristina falará sobre a importância de se pensar estrategicamente e trará a debate o porquê de os planos estratégicos muitas vezes não serem colocados em execução, mesmo sendo considerados a principal atribuição da liderança. Ao final da apresentação, teremos uma sessão interativa com o palestrante e você poderá participar clicando no ícone Envie suas perguntas, que está logo abaixo do vídeo, ou pelo Twitter pela hashtag WebcastFNQ. Bom dia, pessoal. Eu sou Maria Cristina e nós vamos conversar hoje sobre planejamento estratégico. Menos na metodologia formal de se fazer um planejamento estratégico e mais sobre algumas questões que a gente precisa pensar juntos para que essa estratégia efetivamente aconteça no cotidiano. Para que a gente faz um plano estratégico? Né? Hoje, nenhuma organização consegue conceber-se sem pensar num plano estratégico. Mas a gente precisa pensar um pouco juntos. Para que isso? Né? Para que esse ritual de fazermos um plano estratégico? A direção da empresa precisa estar olhando para fora da empresa, precisa estar pensando no futuro daquela organização. O plano estratégico, ele busca congregar essa visão que ela pretende alcançar num futuro determinado, portanto, ela precisa ser aprazada, ter um prazo para que aconteça, e qual o esforço que a organização está disposta a empreender para conseguir alcançar essa visão. Portanto, já desde o início do plano estratégico, se impõem algumas decisões, porque a visão precisa ser desafiadora, mas a gente sabe que precisa haver um esforço bastante grande de toda a organização rumo àquela visão. Então, essas decisões em relação ao quanto eu preciso empreender de esforços por meio de planos, por meio de recursos tecnológicos, recursos gerados pelo trabalho das pessoas, enfim, isso tudo precisa estar bem organizado na forma do que a gente chama de um plano estratégico. Então, quando a gente fala em pensar estrategicamente, o que se resume a pensar estrategicamente? Para alcançar a visão, estabelecemos uma estratégia, ou seja, estabelecemos um foco, um caminho. Depois nós precisamos traduzir esse foco, esse caminho, em passo a passo, que são os objetivos estratégicos, que buscam comunicar a toda a organização de que forma nós vamos percorrer esse caminho. Precisamos monitorar, né, esse passo a passo por meio de indicadores que nos demonstrem o quanto a gente está alcançando esse objetivo e não o quanto a gente está se esforçando para alcançá-lo. Eu me lembro muito que a minha mãe me dizia, quando eu era pequena, que eu chegava em casa e falava
que tinha tirado uma boa nota, e ela falava: filha, você não fez mais do que a sua obrigação. Não era propriamente o melhor reconhecimento que eu esperava, mas é exatamente isso que o indicador deve nos fornecer, esse tipo de informação. A minha obrigação, estabelecida pelo objetivo estratégico, ela foi cumprida? É disso que se trata a medição, monitoramento por indicadores. Mas, para isso, nós precisamos associá-los a metas, porque, senão, como saber se alcançamos o tal do objetivo que havíamos definido? Então, essas metas também precisam ser desafiadoras, também precisam ter um prazo para que elas sejam alcançadas. E precisamos associar, então, essas metas a iniciativas estratégicas. As iniciativas estratégicas nada mais são do que o detalhamento do esforço que eu vou precisar empreender para alcançar a meta estabelecida para o indicador que está monitorando o objetivo. Se o processo que eu hoje tenho é suficiente para assegurar que aquela meta vai ser alcançada, eu não preciso fazer uma iniciativa, ou um projeto, ou um programa estratégico, o nome pouco importa. Mas se eu preciso de um esforço adicional, aí sim eu preciso estabelecer essa iniciativa, ou programa, ou projeto. Isso vai ser desdobrado em planos de ação. O plano de ação é a nossa rota, é o nosso mapa, é o nosso Waze em direção àquela estratégia, ao objetivo a ela associado. Então, nossos planos de ação precisam ser desdobrados até o nível hierárquico menor que existir dentro da organização. Eu creio que tudo isso que eu falei até agora não tem a menor novidade, né? E a grande beleza do modelo de excelência da gestão é exatamente essa, que ele sistematiza o que é óbvio. Então, é óbvio que precisamos definir um caminho, é óbvio que precisamos monitorar se estamos chegando lá, e é óbvio que nós temos que dizer para as pessoas o que se espera que elas façam. Bom, mas e aí? Quais são os principais problemas que nós vemos ao longo da nossa experiência e no processo de formulação da estratégia? Todos sabemos que precisamos monitorar o macroambiente, ou seja, aqueles aspectos do ambiente de negócios em que todas as organizações estão imersas. Quer falemos dos aspectos econômicos, quer falemos dos aspectos sociais, demográficos, dos aspectos tecnológicos, dos aspectos legais, né? Cada vez mais a lei nos fala sobre os anseios da sociedade e também sobre os aspectos políticos, né? Que definem os rumos para os próximos X anos. Então, esse olhar para o macroambiente é um olhar que precisa ser permanente. Então, aí nós vemos a primeira questão que acontece no planejamento estratégico. É observarmos que só olhamos o macroambiente no momento de se fazer a estratégia. Mas o macroambiente, ele é muito dinâmico. As coisas acontecem e se modificam de um dia para o outro. E nós temos, infelizmente, visto na TV, nas mídias sociais, constantes exemplos de aspectos locais que modificam toda a conjuntura do macroambiente. Aproximando um pouco mais para a realidade da organização, nós precisamos verificar como está o nosso ambiente competitivo. Como estão os nossos clientes? O que eles precisam? O que eles desejam? O que eles sequer sabem que precisam e desejam que nós podemos ofertar a esses clientes? Como está a nossa cadeia de suprimento? De que forma nós podemos ajudar os nossos fornecedores a serem também cada vez mais competitivos para que facilitem o nosso trabalho
dentro da nossa organização. Como é que está o nosso mercado de atuação, o nosso setor de atuação? Como se portam nossos concorrentes? E aí, às vezes, nós ficamos meio míopes, achando que concorrentes são os nossos competidores. Quem hoje manda fax? Quem hoje registra uma carta? Quem hoje utiliza outras formas de comunicação que não as mídias sociais, os WhatsApps da vida? As coisas se modificaram muito. E hoje, penso eu, talvez as companhias aéreas tenham outros competidores, como as salas de videoconferência. Cada vez menos as pessoas buscam se deslocar das suas bases de trabalho para poderem se reunir e tomar decisões. Então, a videoconferência veio facilitar essa interação sem que precisemos nos transportar de um lugar a outro. Então, esse olhar do concorrente, ele precisa ser um pouco mais aberto, um pouco menos configurado para aqueles que competem diretamente conosco. E há um outro tipo de concorrência que serve para qualquer organização, mesmo aquelas sem fins lucrativos, que são as concorrências, que é a concorrência por recursos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de processos, nós precisamos de insumos e estamos concorrendo para conseguir aqueles insumos, aquelas pessoas, enfim. E, por fim, olhar o nosso ambiente interno. E aí, principalmente com as últimas notícias, a gente começa a tomar uma consciência maior da questão dos riscos organizacionais. Cada vez mais as empresas precisam se preocupar mais em não só mapear quais são os seus riscos, mas de buscar monitorá-los, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade cada vez maior. E a gente não tem como mudar essa conjuntura. O que a gente pode fazer é monitorá-la cada vez melhor. Então, o processo de formulação da estratégia, ele não é um processo eventual. Ele não é um processo definido num determinado período de tempo. Ele é um processo permanente. Por isso que nós falamos em pensar estrategicamente. É claro que, num determinado momento, nós precisamos integrar essas informações todas para que possamos tomar as principais medidas para o futuro que nós buscamos alcançar. Para isso, nós precisamos ter duas questões em mente. A cultura da nossa organização, o que funciona para uma organização pode ser absolutamente inadequado para outra, e a gente pouco se debruça sobre quais são os elementos que favorecem algumas atitudes dentro das organizações e quais são os elementos que são adversos a algumas decisões que tomamos. Então, a questão da cultura, né, esse caldo em que a organização está imersa, que nem sempre é explicitado, ela precisa ser considerada. E um outro aspecto é qual é o meu modelo de negócio. Então, dado que eu defini determinada estratégia, como é que eu vou atuar? Em que mercado eu vou atuar? Em que segmento eu vou me localizar? Vou terceirizar alguns processos ou não? Vou abrir novos negócios ou não? Vou descontinuar produtos ou processos? Essa é uma outra dificuldade que a gente tem, que é a dificuldade do desapego, né? E a estratégia é isso, é trade-off. Assim como eu escolho o que fazer, eu também escolho o que não fazer. E já que nós combinamos o que fazer, a gente tem que abandonar aquilo que a gente decidiu que não ia fazer. Depois nós chegamos ao desdobramento da estratégia, que é um momento também bastante particular sobre esse pensar estrategicamente.
Primeiro, que ao definirmos as nossas estratégias, normalmente, no momento que a gente faz aquele workshop de planejamento estratégico, cada um já chega naquele evento com a sua estratégia definida. E a gente precisa praticar um pouquinho o pensar fora da caixa, em termos de um ambiente em que façamos esse plano estratégico pensando fora da caixa. E para isso a gente precisa sair da caixa. Então, quanto a gente vê de organizações que vão para um determinado hotel, vão para um determinado lugar, enfim, elas saem da organização. Normalmente esse lugar é muito bonito, muito agradável, mas o que ela faz é reproduzir as mesmas condições que ela teria se ela estivesse dentro da organização. Então as pessoas ficam em salas fechadas, com cadeiras e mesas, com flipcharts, com projetores multimídia, e estamos lá exatamente no ambiente que a gente estaria se a gente estivesse dentro da organização. Então, se a gente quer pensar fora da caixa, a gente precisa realmente sair da caixa. De que adianta nós irmos para um novo ambiente se a gente não procura explorar o que aquele ambiente pode nos proporcionar em relação a quebrarmos determinados paradigmas, a pensarmos formas diferentes e inovadoras de lidar com velhos problemas. E aí chega o momento de nós definirmos os nossos objetivos. Esses objetivos, eles precisam ser execuíveis. Ao mesmo tempo em que eles nos desafiam, nós precisamos ter a capacidade de fazê-los. Um outro aspecto é que eles têm um prazo para acontecer. E o que normalmente a gente vê nos planos estratégicos é que nós nos preocupamos com objetivos a curto prazo. Os objetivos a médio e longo prazo, eles ficam completamente abandonados para uma outra ocasião que nunca chega. Precisamos verificar se eles estão sendo alcançados. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que tê-los claros e concisos para que eu possa comunicá-los, eu preciso monitorar se eles estão ou não sendo alcançados. E, por fim, eu preciso ter um número reduzido de objetivos. Por quê? Porque se eu quero tudo, eu não consigo nada. Então, eu preciso ter foco. Se estratégia é foco, os objetivos também precisam traduzir isso. Então, o processo de desdobramento, ele traz essas informações de indicadores, de metas e de iniciativas ou projetos ou programas, o que quer que a gente chame. Isso tem que fluir para dentro dos processos. E como é que eu faço para isso fluir para dentro dos processos? Eu preciso de duas questões que precisam ser devidamente contempladas. Ter um sistema de consequências. O que é um sistema de consequências? Todas as nossas ações têm consequências. O que acontece se eu alcanço essas ações e o que acontece se eu não alcanço essas ações. E a gente vai falar já um pouquinho melhor sobre isso. E uma outra questão é eu preciso acompanhar se essas metas estão sendo atingidas por meio dos indicadores, por meio do alcance dessas iniciativas e o quanto isso está refletido nos nossos processos de trabalho. O processo de monitoramento, o que nós vemos dentro das organizações, são ou momentos do mimimi, né, que o gestor vai lá para chorar suas pitangas, entre aspas, ou seja, ele vai para dizer o que ele não alcançou, ou ele vai para, ao ser questionado, ele começa a criar algumas respostas que ele não refletiu antes, ou temos aquele gestor que chega, seus problemas se acabaram com todas as soluções, mas com pouca reflexão. O processo de monitoramento, ele é um processo que exige análise.
Então, dentro do monitoramento por meio das análises críticas, o gestor responsável por aquela iniciativa ou por aquele indicador ou aquela meta, ele precisa ter analisado a performance do seu plano, ele precisa ter analisado os desvios de suas metas e trazer soluções, porque o momento de análise crítica é o momento de propor ações. Não é o momento da gente chorar sobre o leite derramado, de refletir pouco ou rapidamente naquele momento, ou de ficar buscando soluções mágicas. É um momento de efetivamente trazer uma análise bem feita e ações de melhoria bem propostas. A análise crítica é o momento em que monitoramos o que precisamos fazer para voltar à condição que não conseguimos ou o que precisamos seguir tendo já alcançado essas condições. Mas e aí, no cotidiano? Né? Nós temos forças que nos puxam para locais distintos. Né? Primeiro, nós precisamos colocar as pessoas certas no lugar certo, o que nem sempre é uma tarefa muito fácil de nós conseguirmos. Por quê? Porque isso dá bastante trabalho. Vemos empresas que trabalham com gestão de competências, mas elas não trabalham dimensionando as pessoas que elas precisam para executar os seus processos. Então, o que vemos são pessoas sobrecarregadas, aquelas pessoas que são reconhecidas pelos seus trabalhos, elas ficam sobrecarregadas e as outras pessoas ficam meio que num banho-maria ali, porque não há um investimento em buscar novos desafios para que aquelas pessoas se desenvolvam. Um outro aspecto que também nos puxa é termos bons processos. E aí temos diversos problemas também. Por quê? Porque os processos nem sempre estão devidamente documentados, mapeados, e também falaremos isso um pouquinho mais à frente. E, por fim, a questão da disciplina. Nós somos planejadores muito ruins, né? Nós perdemos muito pouco tempo planejando. Nós somos excelentes apagadores de incêndio. Né? O que nós vemos reconhecido na empresa são aquelas pessoas que conseguem solucionar os problemas rapidamente. São os bombeiros da organização. Então a gente ouve muito falar, você tem esse problema? Fala com fulano, fulano sempre dá um jeito. Essa não é a melhor gestão. A melhor gestão não é sermos bombeiros dentro da organização. A melhor gestão é sermos bons planejadores e bons executores daquilo que planejamos. Certamente, com isso, a gente vai ter o tempo que hoje é tão escasso. Por que nós sempre reclamamos que o tempo não é o necessário? Porque a gente está sempre resolvendo o que é mais urgente, não o que é fundamental. Bom, mudar, então, dá trabalho. Sairmos dessa condição de planejarmos melhor para executarmos melhor, dá muito trabalho. E aonde que nós vemos que estão os maiores problemas que acontecem no cotidiano, né? Que é para isso que nós estamos conversando hoje. A cadeia de valor da organização não está definida. Nós não sabemos quais são os processos, e aí eu digo processos, eu não digo a caixinha, eu não digo a função, eu digo o processo, que vai de algo que eu utilizo, transformo e entrego para o meu cliente, para aquele que paga a minha conta, ou para a sociedade, se eu for uma organização sem fins lucrativos, a quem eu tenho que agregar valor. Então, essa cadeia não está definida. Não sabemos quais são os processos que agregam valor ao cliente diretamente ou à sociedade, né, no caso das organizações sem fins lucrativos, e quais são os processos que dão suporte aos processos
de negócio. E há aí também uma luta ferrenha, porque todo mundo quer ser processo de negócio e ninguém quer ser processo de apoio, como se fosse mais nobre ser processo de negócio e menos nobre, portanto, ser processo de apoio. Mas o processo de apoio é justamente isso que ele está dizendo. Ele apoia, ou seja, sem ele, os processos de negócio não existem, não conseguem acontecer. Então, é só uma forma de nós nos organizarmos em relação ao que agrega valor direto para o cliente e o que agrega valor para esses processos que estão direcionados diretamente ao cliente. Então, somente isso. Então, essa cadeia de valor não está definida. Portanto, os processos não estão mapeados. Então, nós vemos as organizações lutando entre a hierarquia e a gestão por processos. Poucas vezes nós vemos estruturas matriciais que realmente funcionam. Nós, aqui na Fundação Nacional da Qualidade, temos tido o prazer de verificar que muitas organizações, aquelas que nós denominamos de excelência, de classe mundial, que são as organizações reconhecidas pela FNQ no seu processo de premiação, já conseguiram vencer essa barreira de ser organizadas por processos, mesmo tendo uma hierarquia organizada pelo organograma. Mas há um dono do processo, esse dono ele tem autoridade sobre os meios e ele consegue delegar responsabilidade para que as pessoas consigam dar conta da parte que lhes cabe naquele processo. Então, esse dono do processo, ele efetivamente age como tal. E ele responde hierarquicamente ao seu superior, mas ele, naquele processo, ele é a mais alta autoridade. As organizações que conseguiram resolver essas questões, elas estão com excelentes resultados. Porque eu sempre costumo dizer que é onde que se perde ou se ganha a corrida de revezamento, agora que nós estamos aí em tempos de Olimpíadas, né? Faltando alguns meses para chegarmos às Olimpíadas de 2016. O revezamento a gente perde na passagem do bastão, porque existe um ritmo que precisa ser adequado entre aquele que passa e aquele que recebe. Se o bastão cair no chão, todos perdem. Esse ritmo da passagem de bastão é o que nós definimos quando nós mapeamos os processos. Então, esse bastão não pode cair. E essas organizações que conseguiram dar conta desses aspectos, elas têm uma fluidez nos processos, que tem como consequência um excelente resultado, sem dúvida. Um outro aspecto é o que a gente chama de requisitos dos processos e os indicadores para monitorar esses requisitos. Os requisitos são aquelas características que eu preciso mensurar. E o que nós vemos também com bastante frequência é que nós ficamos mais confortáveis em mensurar o nosso esforço. Então, a gente vê muitos indicadores que são previsto e realizado, né? Cumprimento de plano, ou seja, está monitorando tão somente o esforço que a gente fez, e não o resultado, a consequência, o efeito. Por isso que a palavra indicador, que vocês estão vendo, ela tem dor em vermelho. Porque o indicador, ele tem que indicar onde dói. Ele tem que indicar o nosso problema, se é que ele existe. Se nós não temos a preocupação de definir indicadores que nos mostrem efetivamente onde estamos acertando, onde precisamos melhorar, não há a menor possibilidade de nós termos uma estratégia acontecendo no cotidiano. Por quê? Porque os objetivos estratégicos e seus indicadores não serão suportados por planos de ação que vão acontecer no negócio ou nos processos de apoio. Um outro aspecto são que os recursos,
eles são considerados infinitos. Quando nós estamos formulando a estratégia, nós achamos que nós temos pessoas para fazer tudo, que temos dinheiro para fazer tudo, que temos todas as tecnologias necessárias. E ao final do plano estratégico, quando a gente desdobrou todos os planos, a gente não faz essa reflexão, olhando, por exemplo, quais são as pessoas que estão envolvidas e em que momento. Então acontece que algumas pessoas acabam sendo o gargalo da estratégia. Por quê? Porque ela está sobredemandada por diversos planos, né? Mas cada dono de plano está fazendo seu plano e não há uma integração para verificarmos se os recursos que estão sendo demandados estão sendo devidamente organizados. Um outro gargalo que a gente vê bastante é a TI, que a gente pede muitos sistemas de suporte e depois é que a gente vai negociar se a TI tem a capacidade de nos entregar aquilo tudo. Então, essa questão dos recursos, os recursos não são infinitos. Os recursos são sempre menores do que necessitamos. Então, a gente tem que organizá-los para não termos que ficar voltando atrás nas nossas decisões. Um outro aspecto é que falta integração com a gestão do desempenho das pessoas. Então, hoje nós vemos, principalmente em organizações que trabalham com remuneração variável ou algum tipo de reconhecimento, que as pessoas se ressentem que o que aparece nas metas dela é só a estratégia, mas elas têm muito trabalho para fazer e esse trabalho não é reconhecido. Ora, se nós estamos falando de participação em resultados, a gente está falando naquilo que a gente está conseguindo a mais em função da estratégia. A estratégia não é fazer mais do que a gente faz, é fazer coisas diferentes que vão nos levar a uma posição desejada no futuro. Então, a remuneração estará atrelada ao quanto a gente contribuiu para que esse mais aconteça. Mas eu tenho que olhar os comportamentos das pessoas, ou seja, se elas estão fazendo as suas entregas cotidianas também. Então, a gestão de pessoas precisa congregar esses dois aspectos. Se as pessoas estão entregando as metas que contribuirão para o alcance dos objetivos e se elas também estão entregando os seus processos cotidianos. E isso precisa estar atrelado com a estratégia. Um outro aspecto que a gente vê, por que ela acaba não acontecendo no cotidiano, porque ela não define um foco, ela não define um caminho, ela não define um norte. Então, aquelas organizações que trabalham com mapa estratégico, a gente olha o mapa estratégico que deveria ser um mapa, e esse mapa serve para qualquer organização. Os objetivos são tão genéricos que qualquer outra organização, até mesmo de um negócio bastante diferente, pode pegar aquele mapa e utilizá-lo para a sua gestão. Então, essa preocupação que a estratégia defina um foco, defina um rumo, por isso que eu terei poucos objetivos, porque o cotidiano não está ali, o cotidiano está nos processos, e o cotidiano precisa estar orientado por essa estratégia, por esse norte. Portanto, a estratégia não é uma encadernação. Se ela é uma encadernação, ela é tão somente aquele book de planejamento estratégico, a gente faz, fica lindo, e aí a gente pega nesse book no ano posterior para fazermos a revisão. Então, a gente passa o tempo todo fazendo planos estratégicos que são absolutamente inofensivos dentro da organização. Não trazem nenhum aspecto de alcance de uma posição futura. Quando esse futuro chega, a gente está exatamente no mesmo lugar, apagando os incêndios que a gente esqueceu de planejar como a gente resolveria aquela questão. E, por fim, a gestão de riscos. A gestão de riscos não está internalizada na organização.
O que nós vimos é a área de compliance, ou a área de riscos, mapeando os riscos, definindo medidas de controle, e isso também não chega no dia a dia das organizações. Então, a gente vê aqueles controles não saindo do papel. Ele não acontece, o gestor responsável por aquele processo ou por aquela atividade, ele não conhece e não atua para minimizar o seu risco. Nós também costumamos dizer que o MEG é uma grande metodologia para gerenciar riscos dentro da organização. Todos aqueles questionamentos que nós fazemos em relação aos riscos que nós podemos estar submetidos, em relação ao macroambiente, em relação ao mercado de atuação, em relação aos nossos referenciais comparativos, em relação ao atendimento às necessidades das partes interessadas, enfim. Essa gestão de riscos não acontece no dia a dia. E a gente tem visto inúmeros exemplos pipocando aí nas organizações. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar o relatório de sustentabilidade das organizações que atualmente estão bastante em pauta por essa questão de riscos, vocês vão verificar que menos do que foi planejado, foi executado, de que as questões que estão sendo definidas, que estão acontecendo, ainda estavam sendo debatidas anos e anos atrás, ou seja, a gente verifica que a gestão de riscos não está internalizada nas organizações e, portanto, ela está sempre à mercê dos ventos e marés. Mudar de trabalho, por quê? Porque nós precisamos também trocar o pneu com o carro andando. Então, a gente está sempre ali no limite, né, andando na corda bamba e sempre buscando equilibrar tempo e dinheiro, né? Como a gente vai equacionar isso tudo? Somente com bons processos estratégicos, com um bom monitoramento estratégico e com uma boa gestão de processos. Não consigo ver uma solução melhor do que essa. E nós temos falado muito dentro da Fundação que tempo de crise é tempo de gestão. E a gente, infelizmente, vê algumas organizações que falam, bom, não dá para a gente se preocupar com gestão agora não, a gente está vivendo uma crise. E a gente vê alguns ditados que nós víamos antigamente, que eu trouxe um deles para vocês, que é: dinheiro não é problema, dinheiro é solução. E hoje a gente vê o pessoal falando dinheiro é problema e no momento nós não temos solução alguma. Por quê? Porque falta gestão. E aqui uma mensagem do Einstein. O Einstein tem algumas frases que lhe são atribuídas que são bastante interessantes. Essa é uma delas. Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Então, os problemas estão aí, mas as soluções também. E a gestão é gerenciar esses riscos. Pensar estrategicamente é trazer o futuro para hoje, para o meu passo a passo. O que eu faço hoje, amanhã e depois. Se a gente tem uma estratégia que só penso hoje, nós não chegaremos a esse futuro que nós buscamos alcançar. Agora nós vamos estar à disposição de vocês para responder a algumas perguntas e agradeço de antemão a essa audiência que eu espero que tenha sido fantástica. Um beijo. Cristina, obrigada por sua apresentação. Na sua opinião, quais são os principais entraves para o planejamento estratégico nas empresas? Os principais entraves são a falta de se pensar
o ambiente de forma permanente e de estar monitorando isso de forma a rever a estratégia sempre que necessário. Por isso que eu disse que a estratégia não é uma encadernação. Portanto, não vale a pena encaderná-la, porque ela precisa estar sendo constantemente monitorada e, portanto, muitas das vezes modificada. Você comentou um pouco na sua apresentação sobre gestão de riscos, né? Como que você relaciona essa parte de planejamento estratégico, a questão do planejamento, com a gestão de riscos? Você acredita que, com alguns planejamentos direcionados, é possível verificar ameaças e traçar rotas de solução? Acredito que sim. Vemos, acho que 90%, perdão, 90% das organizações, elas fazem a tal da matriz SWOT, ou a matriz FUFA, né? Então definem lá suas oportunidades e suas ameaças, suas forças e suas fraquezas. Mas a maioria delas faz isso por meio de brainstorm. Então não há uma rede de monitoramento, tanto do ambiente de negócio como do setor e etc., nem há uma análise dos seus riscos, né? Os riscos que esse ambiente traz para ela e os riscos que ela está, que ela pretende, é o que a gente chama de apetite ao risco, né? Os riscos que ela pretende assumir, que ela vai ter como controlar. O que ela não tem como controlar ou minimizar, normalmente é aí que entram os seguros, que entram os hedges, enfim, outras formas dela buscar se preparar para questões financeiras provocadas por riscos externos, né? Ou mesmo os riscos de suas operações. Então, isso precisa estar sendo contemplado durante todo o pensário estratégico da organização. Você comentou agora em prevenção e também comentou a questão de análise do setor. Como é que você avalia o planejamento estratégico no setor público e de que forma que nós podemos ainda evoluir, né? Comentou da crise também. Então... Pois é. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com algumas empresas do setor. E o que eu vejo que mais é difícil não é nem fazer... são dois aspectos. Um é fazer um planejamento estratégico que a pessoa não se veja no mapa estratégico. Os gestores querem todos aparecer no mapa estratégico como se com isso eles conseguissem assegurar a sobrevivência da sua área. Então, é o primeiro erro, né? A gente não está pensando na estratégia da organização. A gente está pensando numa sobrevivência do nosso fazer, do nosso processo. Então, a estratégia deixa de ser estratégica. E o outro aspecto é o aspecto que eu já destaquei, que é a questão do monitoramento e do acompanhamento e da mudança. Essa agilidade em rever uma estratégia cuja conjuntura mudou, ela também é muito difícil da gente verificar nas organizações públicas. Mas há exceções que infelizmente confirmam a regra. Você comentou a questão das áreas de apoio também quererem se ver dentro do planejamento. Uma das perguntas que nós recebemos foi a respeito da gestão por processos. Não é o tema da palestra de hoje, mas eles querem entender como que inicia a gestão por processos vinculada ao próprio planejamento. Às vezes a gente vê até como uma iniciativa do planejamento estratégico implementar a gestão por processos. Eu acho que precisamos começar devagar. Se fizermos a gestão de processos, já é mais do que suficiente para termos um planejamento estratégico a partir dali. Não é o ideal, mas é uma forma de começar como perguntaram. Então, a gente precisa ter os processos da cadeia de valor definidos, ou seja, quais são aqueles que agregam valor direto para o cliente e aqueles que suportam, pensando em processo, onde eu começo, onde eu termino. Então, a melhor forma é a gente definir isso e começar a fazer o mapeamento. Coloca-se todas as funções e por onde esse processo passeia, para a gente ver se aquilo, e esse é um trabalho bastante interessante de se fazer nas organizações, porque é muito comum a gente ver que a área entrega determinada coisa para uma outra área e essa outra área não reconhece aquilo como um insumo para o seu próprio processo.
tá lá o bastão caindo e a gente não sabia aonde. E aí você comentou um pouco das áreas, e dentro de uma micro e pequena empresa, dentro dessa realidade, que muitas vezes a empresa é menor, tem um número menor de colaboradores, de que forma que você acredita que o empresário de uma micro e pequena empresa ele pode ser mais assertivo e mais estratégico dentro da organização? Bom, esse é um tema bastante interessante, e aqui me cabe falar um pouco do Sebrae. O Sebrae tem trabalhos muito focados, né, até para o microempreendedor individual, que é ele com ele mesmo, para pensar estrategicamente. Então, eles têm cursos, têm ferramentas, eles têm no site do Sebrae um observatório que eles tratam de toda a dinâmica de negócios, não só no país, como no mundo inteiro. Então, ele é uma fonte excelente de informações e é uma fonte excelente de formação. Então, o que eu recomendo é que o microempresário dê uma passeada lá no portal do Sebrae e procure as agências, porque tem soluções para todos os tamanhos de empresa. E a gente vê que as dificuldades de estratégia estão nas micro, mas também estão nas grandes empresas. E para nós finalizarmos, até por conta do tempo, Cristina, aqui atualmente nós vivemos rupturas de comportamento por conta das tecnologias, a gente tem alguns exemplos, Facebook, Waze, Uber. Você acredita que essas rupturas devem ser consideradas nas organizações a cada novo planejamento? Só devem, né? Foi o exemplo que eu dei, né? Quem trabalhava fabricando fax teve que arrumar outra função na sua fábrica. Portanto, nem só na questão de produtos, mas na questão da entrega dos serviços. Isso está mudando bastante em função da tecnologia, né? A tecnologia não cabe mais a gente ficar discutindo se ela é importante ou não. Ela se tornou parte da nossa vida. Então, como parte da nossa vida, ela tem que fazer parte do plano estratégico também. Ótimo. Bom, gostaria de agradecê-la, Cristina, pela palestra de hoje e também agradecer aos patrocinadores Bradesco, Odontoprev, Petrobras e Sebrae, que nos permitem transmitir gratuitamente para todo o Brasil e mundo esse conhecimento valioso para as organizações. Agradeço também a todos os presentes, internautas, membros e parceiros que nos assistem. Esta palestra ficará disponível em nossa videoteca para livre acesso até o final de novembro, como uma ação da Fundação Nacional da Qualidade dentro da Semana Global do Empreendedorismo. Obrigada a todos e um excelente dia. Bom dia.